Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Tudo pronto para mais uma grande aula? Teremos agora uma aula sobre modelo orbital, ok? Eu vou fazer um apanhado teórico sobre modelo orbital, não vou aprofundar muito na parte de formulações físicas, nem muito no cálculo, ok? É para o pessoal, em geral, ter uma noção sobre o modelo orbital, beleza? Então, o tema da nossa aula é modelo orbital. Ok? Então, primeiro a gente vai construir a diferenciação entre os modelos que levam à evolução para chegar à ideia de orbital. Então, primeiro, vamos fazer uma diferença entre órbita e orbital, tá? O que é uma órbita? Uma órbita é um caminho, é uma trajetória que um corpo realiza no seu movimento. Então, a órbita é uma trajetória que o elétron faz ao redor do núcleo. E a ideia de órbita surge no modelo de Rutherford, quando Rutherford diz que os elétrons orbitam o núcleo, ok? Ela é aperfeiçoada pelo Bohr, quando o Bohr limita essa órbita a alguns valores, e depois ela é aperfeiçoada novamente pelo Sommerfeld, quando o Sommerfeld distingue que esses valores podem ter uma outra subdivisão, ok? Então, eu tenho um núcleo central e positivo, eu tenho um elétron negativo. Segundo a teoria de Bohr, o elétron faz uma órbita, um caminho circular ao redor desse núcleo. Beleza? Só que também, segundo o modelo de Bohr, se eu colocar energia nesse elétron, ele vai absorver essa energia e saltar para uma camada mais externa. E quando ele voltar, ele vai devolver essa energia na forma de luz. Sendo assim, se eu colocar energia no elétron, eu consigo definir onde ele estava e quando ele liberar essa energia na forma de luz, eu consigo saber que eu peguei o elétron, ok? Só que o pessoal vai tentando fazer isso e não consegue definir corretamente qual é a posição e qual é a velocidade do elétron, já que para determinar a posição, ele precisa de uma onda de energia de um comprimento muito curto. Só que uma onda de energia de comprimento muito curto, para eu saber que a posição do elétron está dentro daquele comprimento de onda, gera uma energia muito alta, então varia muito a velocidade com que o elétron transita. Então eu consigo definir mais facilmente a posição, mas eu me afasto muito da velocidade do elétron. Se eu usar uma onda de comprimento maior, que tem uma energia menor, eu consigo interferir menos na velocidade do elétron, na quantidade de movimento do elétron, porém, o meu erro de posição fica muito grande. Com isso, o alemão Werner Heisenberg construiu um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg, pelo qual é impossível determinar em um certo instante de tempo, a posição e a velocidade do elétron juntas. Tá? E ele escreve isso numa equação matemática que é dada por variação da posição vezes a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Então depende da massa, depende da velocidade. É igual a constante de Planck cortada, que é a constante de Planck sobre 2π, sobre 2. Então, como isso aqui é constante, o resultado desse produto é constante. Quando eu tenho um produto cujo valor desse produto é constante, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais próximo eu chego da posição correta, quando eu diminuo essa variação da posição, quando eu estou mais perto da posição correta do elétron, eu estou mais distante da sua velocidade. Quanto menor fica a variação da posição, ou seja, quanto mais exata é a posição do meu elétron, maior fica a variação da quantidade de movimento, a variação da velocidade do meu elétron. Então, dessa forma é impossível determinar as duas ao mesmo tempo. Quanto menor o erro de uma, maior o erro da outra. Ok? Com base nisso, vão se criar uma ideia de orbital. Tá? O Heisenberg vai fazer isso por equação matricial, né? Por matrizes. E o Schrödinger vai fazer isso através de equações de onda. E os dois vão chegar à mesma conclusão, que existe uma região de maior densidade de probabilidade de se encontrar um elétron. Então o elétron não vai estar numa trajetória fixa, ele vai estar por aqui, nesta região. É a região mais provável onde eu encontro o elétron. Ele até pode estar fora dela, mas a chance, a probabilidade, a densidade probabilística de eu encontrar o elétron
é maior aqui dentro, ok? Isto é o que a gente chama de orbital, ok? Então, órbita é uma trajetória, orbital é uma região de maior densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Mas quantos elétrons eu consigo colocar nessa região? Quem vai responder essa pergunta para a gente é um negócio chamado princípio da exclusão de Pauli. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre o princípio da exclusão de Pauli. Lembrando que o que eu quero colocar aqui são elétrons. E elétrons são partículas de carga negativa. A hora que eu tentar colocar um elétron, tranquilo, é um elétron só. A hora que eu tentar colocar o segundo elétron, elétrons são partículas de carga negativa que eu quero colocá-las em uma mesma região, em um mesmo local do espaço. Então eu estou tentando aproximar os elétrons. Só que como os elétrons têm cargas de mesmo sinal, partículas de carga de mesmo sinal se repelem. Então os elétrons se repelem. Ok? Só que vamos lembrar que o elétron está ali ao redor do núcleo, naquela região, e assim como os planetas que orbitam o Sol têm uma trajetória translacional, o elétron está aqui nessa órbita, nesse orbital, nessa região ao redor do núcleo. Ele também, assim como o planeta, tem um outro movimento, um movimento de rotação. E quando eu rotaciono uma partícula com carga elétrica, eu crio um campo. Se um elétron rotaciona num sentido e o outro elétron rotaciona no sentido oposto, eles criam campos opostos. Ok? E se eles criam campos opostos, os opostos se atraem. E eu consigo colocar dois elétrons na mesma região do espaço. Ok? Consigo colocar dois elétrons e só. Em um orbital podem coexistir no máximo dois elétrons de spins opostos. Isso é o que diz o princípio da exclusão de Pauli. Até porque se eu tentar colocar um terceiro elétron, esse terceiro elétron vai ser negativo, a carga dele vai repelir as cargas já existentes, e ou ele vai rotacionar no sentido horário, ou ele vai rotacionar no sentido anti-horário, e consequentemente o campo dele vai repelir um dos dois elétrons. Então não dá para colocar outro, só dá para colocar no máximo dois. Beleza? Espero que você esteja curtindo o vídeo, esteja entendendo. Se você não tiver, entre em contato comigo, tá? Se você é meu aluno, você tem o meu WhatsApp aí, só entrar em contato. Se você curte o vídeo, acione o sininho das notificações, eu vou postar outros vídeos nesse período de quarentena, tá? Para que você tenha acesso a esses vídeos. Divulgue o canal para os seus amigos, se você acha que é interessante. Eu conto com a sua colaboração para que a gente continue postando bons vídeos para o conhecimento de todos. Continuamos então, vamos retomar aí a ideia que a gente falou. No modelo atômico de Bohr, a gente tem a inserção da ideia de níveis de energia, né? Então o Bohr propõe que o átomo tem um núcleo central e positivo com prótons e nêutrons, e o elétron só pode ocupar determinadas distâncias do núcleo, que são chamadas de camadas eletrônicas. Cada camada é definida por uma letra, começando pela letra K e seguindo a ordem alfabética. Quanto mais energia o meu elétron tem, mais ele consegue se distanciar do núcleo. Quanto maior a energia do meu elétron, mais ele consegue se afastar do núcleo do átomo. Ok? E como a diferença de uma camada para outra é a quantidade de energia, a gente vai ter que cada nível será definido por um número que quantifica essa energia, chamado de número quântico principal E. Então, a primeira camada é 1, a segunda camada é 2, a terceira camada é 3. A numeração é crescente de dentro para fora, porque a energia aumenta de dentro para fora. Ok? Teoricamente, esse número vai de 1 até infinito e só pode assumir valores inteiros positivos. Então, de 1 até o infinito, todos os valores positivos, ok? Depois eu disse para você que esse modelo será aperfeiçoado, né? O Bohr propõe que o elétron orbita em determinadas regiões ao redor do núcleo, em órbitas circulares. Um indivíduo chamado Sommerfeld vai propor um outro modelo atômico, onde as órbitas não são apenas circulares. Eu tenho órbitas circulares e eu tenho órbitas elípticas. E com isso surge a ideia dos subníveis de energia, né, que você deve ter estudado aí para fazer a distribuição de Linus Pauling, né? Então,
um nível tem o seu número de subníveis. Então, o primeiro nível tem um subnível, o segundo nível tem 2 subníveis, terceiro nível tem 3 subníveis, quarto nível tem 4 subníveis, e assim sucessivamente, ok? Se o primeiro nível só tem um subnível, ele só tem o subnível S. Como o primeiro nível tem 2 elétrons, o primeiro subnível tem que caber 2 elétrons. O segundo nível tem 2 subníveis, o S e o P, que somados dão 8 elétrons, o número de elétrons do segundo nível. O terceiro nível tem 3 subníveis, o S, o P e o D, que somados totalizam 18 elétrons, por isso que o D cabe 10, ok? Assim como a energia aumenta no nível de dentro para fora, ela aumenta no subnível daqui de cima para baixo. Então, o número que define a energia, o número quântico secundário, que define o subnível, a subdivisão de energia, varia de 0 a n-1. Ok? Então, como n varia de 1 ao infinito, o número quântico secundário varia de 0 até n-1, ou seja, de 0 até infinito menos 1, ok? Se você estiver entendendo, fico muito feliz. Se você não tiver, entre em contato comigo para sanar as dúvidas, ok? Seguimos. Agora a gente vai evoluir esse conceito partindo da onde a gente está, né? Que a gente está no subnível, a gente descobriu que nós temos subníveis, e eu vou trabalhar apenas com subníveis que são ocupados até agora. O S, o P, o D e o F. Ok? A gente definiu que cada subnível tem um número de elétrons que ele pode comportar. O S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10 e o F cabe 14. E que cada subnível também corresponde a um número quântico secundário, ou azimutal L. O S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. A energia vai crescendo, o número quântico secundário vai crescendo. Ok? Sendo assim, agora a gente vai construir o terceiro número quântico. Só para recordar, primeiro número quântico define a camada, segundo número quântico define o subnível. Vamos construir o terceiro número quântico, o número quântico magnético, que ele vai definir o orbital, a orientação espacial do orbital no átomo. Lembrando que um orbital cabe no máximo 2 elétrons. Muita atenção na hora que você for ler as questões, principalmente questões teóricas e questões de somatório, que esse assunto é bastante cobrado nas universidades do Paraná, para não confundir as palavras. Um subnível S cabe 2 elétrons. Um subnível P cabe 6. O subnível D cabe 10. O subnível F cabe 14. Um orbital só cabe 2. Não importa se ele é S, se ele é P, se ele é D, se ele é F, o orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, no subnível S, eu tenho 2 elétrons, o que indica que eu posso pô-los em apenas um orbital. O número de quantificação da energia desse orbital, ele varia de menos L a mais L. Como L é 0, ele varia de menos 0 a mais 0. De menos 0 a mais 0, eu só tenho 0. Então, para o subnível S, com L 0, o M só pode ser 0. Subnível P são 6 elétrons. Lembre que cada orbital só cabe 2. Então, para colocar 6, eu vou precisar de 3 orbitais, que serão numerados de menos L, menos 1, até mais L, até mais 1. Então, eu vou ter menos 1, 0 e mais 1. Ok? Subnível D, 10 elétrons. Orbital D, 2 elétrons. Para colocar 10, eu vou precisar de 5 orbitais, numerados de menos L, menos 2, até mais L, mais 2. Ok? Igual a organização do eixo crescente. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Ok? F, 14 elétrons, agora você já está craque, subnível F, 14 elétrons, 2 por orbitais, 7 orbitais, numerados de menos 3 a mais 3. Beleza? Para terminar, eu preciso de um quarto número que define o meu elétron, ok? Então, eu preciso de 4 números para definir um elétron. Principal, que é a camada, secundário, que é o subnível, magnético, que é o orbital, e magnético de spin, que é o sentido de rotação do elétron. Se ele rotaciona no sentido horário ou se ele rotaciona no sentido anti-horário.
Então eu tenho um elétron e outro elétron. O meu elétron pode rotacionar no sentido horário ou rotacionar no sentido anti-horário. Ok? Como eu tenho duas possibilidades, a chance que ocorra essa é 50%. E a chance que ocorra essa é 50% ou meio. Por isso o número magnético de spin é meio. Pode ser positivo ou negativo. Então o ms pode assumir os valores mais meio ou menos meio. Não tem uma determinação de que mais meio é anti-horário, ou mais meio é horário e menos meio é anti-horário. Isso é convencional, é uma convenção. Então, ou vem convencionado e você obedece a convenção, ou você usa mais meio e menos meio, mais meio ou menos meio, né? Mais ou menos meio, ou você convenciona. Convencionando, escreve lá no texto, convencionando-se que o primeiro elétron a entrar no orbital terá spin menos meio. E aí você obedece a sua convenção, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido, tá? Eu vou postar na sequência um exercício referente à aplicação desses conceitos, tá? Então entra no canal lá no exercício referente a números quânticos e você terá uma orientação de como isso pode ser aplicado, ok? Até mais e bons estudos para todos.